Atenção, atenção, Cereto News chegando! Christian Barletta está liberado para jogar pelo Corinthians, contrato de 3 anos. 3 anos de contrato, então ele não vai jogar pelo São Bernardo na Copa do Brasil contra o Náutico. O torcedor corintiano pode ficar tranquilo. Christian Barletta já é jogador do Timão. E quem será o novo presidente? O Ronaldo vai ser o novo presidente? O Ronaldo Giovanelli vai ser o novo presidente do Corinthians? E o cara da Fiel é o Roger Guedes. A Fiel está enlouquecida com o mais louco do bando. O Guedes é completamente maluco e a Fiel adora. A Fiel adora o Guedes porque ele é completamente piroqueta. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Você já fez a sua inscrição no canal do Cereto? Faça a sua inscrição, muita gente nova chegando, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários e atenção para a notícia. Christian Barletta já é jogador do Corinthians por 3 anos. 3 anos! O Christian Barletta vai assinar contrato por 3 anos com o Corinthians. Barletta por 3 anos. Isso significa dizer o seguinte, que ele não vai jogar nesta quarta-feira contra o Náutico. São Bernardo tem o jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil. Se ele jogasse contra o Náutico pela Copa do Brasil, aí ele não poderia jogar pelo Corinthians pela mesma competição. Eu vou dar todos os detalhes dessa notícia e muito mais para você em nome de Mais Ágil. Olha só, corre lá, porque pode ser o último mês que você vai poder antecipar o FGTS, hein? Esse mês de março pode ser o último mês para você antecipar o seu FGTS agora mesmo. Você conversa com o pessoal da Mais Ágil, entra no link, no comentário fixado, na descrição aqui do vídeo, aqui no QR Code, conversa no WhatsApp com os atendentes do canal. Pode ser o último mês que você consegue conversar, que você consegue antecipar o teu FGTS. Então corre para conversar com o pessoal da Mais Ágil. E a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Você sabe que no Aposta Ganha você já aposta e já começa ganhando na primeira aposta, né? Você já ganha na primeira aposta, R$5 de bonificação com o meu QR Code do canal do Cereto. Aposta Ganha mais canal do Cereto. Aposte com moderação. E se você apostou que o Christian Barletta seria jogador do Corinthians, você acertou em cheio. Aliás, pode apostar aí que o Christian Barletta vai meter gol contra o Palmeiras na fase de quartas de final do Campeonato Paulista, porque tem Palmeiras e São Bernardo na fase de quartas de final do Campeonato Paulista, e você pode ter certeza que o São Bernardo vai tirar o Palmeiras do Campeonato Paulista. Gol desse aí, ó, do Christian Barletta, que arrebentou contra o Corinthians, foi muito bem contra o Corinthians, arrebentou também contra o São Paulo, foi muito bem. O São Bernardo ganhou do Corinthians, São Bernardo ganhou do São Paulo, o Barletta também arrebentou contra o Santos, embora o São Bernardo tenha apenas empatado com o Santos, é o grande destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista, e o Corinthians já definiu a sua contratação por 3 temporadas, por 3 anos, 50% dos direitos econômicos. E já definiu o seguinte, já está acertado, havia essa dúvida se ele jogaria ou não jogaria contra o Náutico. São Bernardo vai jogar contra o Náutico pela Copa do Brasil. Se ele jogasse contra o Náutico pela Copa do Brasil, ele não poderia jogar pelo Corinthians na competição e aí não faria o menor sentido você contratar um jogador que não pode jogar pela tua equipe na Copa do Brasil. Ela vai terminar lá no mês de novembro, né? É importante para o São Bernardo conseguir a classificação, porque tem uma grana. A Copa do Brasil é uma competição milionária, é uma competição que dá muito dinheiro aos clubes. Isso tudo é muito importante, mas
não teria cabimento o Corinthians fazer a contratação desse jogador e depois não poder utilizá-lo na sequência da competição. Para o Corinthians, a Copa do Brasil só começa no mês de abril. Até o mês de abril, o Corinthians vai disputar apenas o Campeonato Paulista. No mês de abril começa Copa do Brasil, começa a Taça Libertadores da América, começa Campeonato Brasileiro, aí o bicho vai pegar. O Christian Barletta, então o Corinthians costurou um acordo com o São Bernardo para a contratação do jogador e vem mais gente por aí, porque o Corinthians está de olho em outros jogadores, está de olho no futebol paulista, está de olho no futebol sul-americano e vai trazer reforços até o dia 4 de abril, é a data limite, e ainda existe a possibilidade do Corinthians trazer um jogador de peso até o dia 4 de abril. Não é um jogador gordo, né? Quando eu falo jogador de peso, é um jogador de peso, daquele jogador para tocar sirene no Parque São Jorge, para arrebentar a boca do balão. Mas o que está arrebentando a boca do balão foi a entrevista que o Roger Guedes deu no Podpah. Arrebentou a boca do balão, essa entrevista do Roger Guedes, né? Muita gente assistiu. Lá o Roger Guedes desceu o cacete no português, né? Falou que ficou muito feliz com a efetivação do técnico Fernando Lázaro como novo treinador do Corinthians, mas ficou mais feliz ainda com a saída do português do Corinthians. E outro detalhe, né? A grande notícia, o Roger Guedes diz que quer renovar o contrato, quer permanecer no Corinthians. Ele tem contrato até 2025 com o Corinthians, só que ele tem 60% dos direitos econômicos. Quando o Corinthians contratou o Roger Guedes do Shandong Luneng da China, o Corinthians pagou $1,5 milhão. Então não é verdade que o Corinthians contratou de graça. Pagou $1,5 milhão ao Roger Guedes para a rescisão de contrato com o Shandong Luneng da China. E fez o seguinte acordo: o Corinthians ficou com 40% dos direitos econômicos e o Roger Guedes com 60% dos direitos econômicos, ou seja, com a maior parte da pizza. E se houver uma negociação, o Corinthians vai liberar o jogador. Este é o acordo, mesmo sabendo que o contrato é até 2025. Mas o Roger Guedes disse, olha, eu ainda quero ir para a Europa, tal, mas não tenho tanta vontade mais assim, e eu quero renovar com o Corinthians. Ele se sente do bando de loucos, ele é completamente despiroqueta, ele é completamente maluco. O Roger Guedes tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. Aliás, no Campeonato Paulista. Ele é o artilheiro do Campeonato Paulista. A última vez que o Corinthians teve um artilheiro do Campeonato Paulista foi o Jô. O Jô foi o artilheiro do Campeonato Paulista em 2017. Não por acaso, não por coincidência, o Corinthians foi campeão naquele ano. E tô achando que o Corinthians vai ser campeão paulista esse ano com o Roger Guedes sendo o artilheiro do Campeonato Paulista. O Roger Guedes, ao todo, tem 8 gols do Campeonato Paulista e com a camisa do Corinthians, ele já tem 30 gols. 30 gols. Em menos de 2 anos, né? Chegou em 2021, em menos de 2 anos ele já tem 30 gols com a camisa do Corinthians. E faltam 8 gols para o Roger Guedes ultrapassar o Jô na artilharia, para entrar para a história, para ser o maior artilheiro da história do Corinthians na Neoquímica Arena. O Jô tem 30 gols em 84 jogos. O Romero tem 27 gols em 107 jogos. Isso em jogos na Neoquímica Arena em Itaquera. O Jadson tem 24 gols em 112 jogos. E o Guedes já tem 22 gols em 49 jogos na Neoquímica Arena. 22 gols na Neoquímica Arena. Então ele tem tudo. Vai passar, se bobear, ainda nesse Campeonato Paulista. Ele vai meter mais 8 gols nesse Campeonato Paulista, dá tempo para isso. Se bobear ainda nesse Campeonato Paulista, ele vai se transformar no maior artilheiro da história da Arena Corinthians. Bastidores do Parque São Jorge estão efervescendo. Estão esquentando. Sabe a panela de pressão? Quando você bota a panela de pressão e faz aquele barulho. Porque é o seguinte, o Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro do Corinthians, ídolo do Corinthians,
hoje comentarista de televisão, pode ser candidato a presidente do Corinthians. Existe um movimento ali entre conselheiros do Corinthians que defende a candidatura do Ronaldo para ser presidente do Corinthians. A eleição acontece em novembro. Tudo porque existe um racha na situação. Tem aquela foto do carnaval, lembra daquela famosa foto do carnaval? Entre o Duílio Monteiro Alves, que é o do meio, que é o atual presidente do Corinthians. O André Sanches, que é o todo-poderoso do Corinthians. E o André Negão, o André Luiz, que é conhecido como André Negão, que quer ser o novo presidente do Corinthians e é o braço direito do André Sanches. Tem o apoio do André Sanches para ser o novo presidente do Corinthians. Acontece que isso fez com que existisse um racha dentro do Parque São Jorge, né? Tem muita gente dentro da situação do pessoal ligado ao Duílio que não quer o André Negão como novo presidente do clube. Então aí surgiram algumas possibilidades, alguns nomes estão aparecendo. O do Herói Vicente, que é o atual diretor jurídico do Corinthians, ele era da oposição, né? Ele concorreu à oposição do Corinthians contra o Duílio, na chapa da oposição, mas depois que o Duílio ganhou a presidência, levou o Herói Vicente para ser o diretor jurídico do Corinthians. É um dos nomes fortes que estão sendo comentados nos bastidores do Parque São Jorge. O outro nome é o do Ronaldo Santos Giovanelli, que poderia entrar ou como candidato único para ser presidente, né, ou como um dos candidatos para ser presidente, o Ronaldo, ou então até fazendo uma composição com o André Negão. Olha só que rolo. E tem também a seguinte história. Cadê a foto do carnaval aí? A foto do carnaval, porque eu quero explicar o seguinte. Outra possibilidade é o André Negão como presidente, o Ronaldo dos Santos Giovanelli como vice-presidente e o Andrés como diretor de futebol, como superintendente todo-poderoso do futebol. Há quem diga também no Parque São Jorge que o Andrés pode ser novamente candidato a presidente. O Andrés já foi presidente do Corinthians em 2 oportunidades, né? E poderia ser presidente do Corinthians pela 3ª vez. O Andrés, é claro, descarta, desmente, não confirma esta possibilidade. Um nome da oposição já confirmado é o do Augusto Melo. O Augusto Melo, o ano passado, perdeu por uma margem de 154 votos apenas. Uma margem pequeníssima, né, muito pequena, de 154 votos. Foi a eleição do Corinthians. O Augusto Melo tem muita força dentro do Parque São Jorge. E ele é o candidato da oposição. No ano passado não, 3 anos atrás, né, na última eleição, saíram como candidatos o Augusto Melo pela oposição, o Mário Gobi foi lançado, ex-presidente, também como um dos candidatos, e o Duílio Monteiro Alves. Aí houve uma divisão de votos e o Duílio acabou ganhando a eleição do Corinthians, apertadíssima por 154 votos. Então, gente, os bastidores do Parque São Jorge estão efervescentes. E há quem diga até, cadê o Ronaldão aí? Cadê o Ronaldo? Que o Ronaldo pode vir a ser o novo presidente do Corinthians. O que é que você acha da ideia? Você gostaria de um ídolo como o Ronaldo, né? Um ex-ídolo, aliás, o Ronaldo é ídolo, né? Um ex-jogador como o Ronaldo. Você acha que daria certo como presidente do Corinthians? Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo, tá? Eu quero saber o que você pensa. Gostaria de um ídolo como Ronaldo, como Neto, né? O Neto já falou que tem o sonho de ser presidente do Corinthians também. O Neto é conselheiro. O Ronaldo é conselheiro. Você acha que daria certo ex-jogadores como presidente do Corinthians? A volta do André Sanches, por exemplo. O que é que você acha de tudo isso? Ou você acha que tem que ter renovação, né? Renovação. Aliás, a chapa do Duílio Monteiro Alves, a chapa, o André Sanches, foi presidente em 2008. Depois do André Sanches, veio o Mário Gobi. Depois do Mário Gobi, veio o Roberto de Andrade. Depois do Roberto de Andrade, voltou o André Sanches. Depois do André Sanches, veio
o Duílio Monteiro Alves, todos do mesmo grupo, e a chapa se chama Renovação e Transparência. Renovação não tem nada, porque é a mesma chapa que está aí há 200 anos no comando do Corinthians. Deixa o seu comentário, deixa eu ler aqui os principais comentários, você que nos escreve e interage aqui no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. O Vilmar de Oliveira, o Pardeta é mais um para compor o elenco e provavelmente mais uma negociata com o Fernando Garcia. Aí tem muito a explicar o timão. Há tempos serve de porto para empresários e dirigentes. E a Fiel fica se iludindo ano após ano. É a opinião do Vilmar de Oliveira. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Nicolas Ferreira Magalhães. Boa noite, Cereto. Manda um salve para a Fiel Santa Rita do Sapucaí. Minas Gerais, alô Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí. Sobre o lance do gol do Corinthians, se continuar assim, não teremos mais futebol. Estão acabando com o futebol brasileiro. Lamentável, gol legalíssimo. Um abraço. O próximo comentário, quem é que participa conosco no próximo comentário? É o Vilmar de Oliveira de novo. Os nossos principais adversários evoluíram, colocaram gente séria no comando, profissionalizaram a base e os departamentos profissionais. E estão ganhando tudo, vendendo jogadores por valores absurdos. É o Vilmar de Oliveira participando 2 vezes conosco hoje. O Adenilton Ferreira dos Santos. Obrigado, Cereto, pelas ótimas notícias do nosso time. Contra nós tem um monte de gente. É tudo contra todos, né? Mas vai, Corinthians. E o próximo comentário de quem é? É do José Cardoso Miranda. Boa noite, Cereto. Moro no Japão. Opa! Arigato, sayonara. E acompanho você todos os dias. Não assisto você ao vivo, porque o horário não permite. Geralmente eu estou no trabalho, mas eu confio muito nas suas informações, porque eu acredito muito na sua competência e eu agradeço demais a você, José, e o pessoal aí, um beijo para todo mundo aí no Japão. O Luciano Ramos, foi um absurdo essa anulação do gol do Yuri. O cara jamais chegaria perto da bola que foi para o Duqueiroz. Foi um encontrão. Se fosse o contrário, o árbitro daria o pênalti? Esse resultado pode impactar na classificação geral, que faz a diferença jogar em casa na fase de mata-mata, nas quartas e na semifinal. Pois é, o Corinthians foi muito prejudicado pela arbitragem contra o Santos. O Robert, problema aqui do Corinthians, o dinheiro vai pelo ralo. Se tivéssemos dirigentes competentes, estaríamos igual ao Flamengo, que depois que entrou dirigentes inteligentes e dispostos a fazer o clube ficar bem financeiramente, eles melhoraram. E muito o reflexo disso é no campo e o time é competitivo. Olha só uma última notícia, porque ontem eu falei do patrocínio milionário, né? Da PixBet. 40 milhões de reais por ano. É o maior patrocínio milionário, mostra a camisa. É o maior patrocínio, é o patrocínio mais caro do futebol brasileiro. O da PixBet, 40 milhões em 3 temporadas. E acontece que esse patrocínio soube hoje ainda que, dependendo de metas atingidas, poderá chegar a 60 milhões. Poderá chegar a 60 milhões de reais o patrocínio da PixBet. Além do patrocínio da Neoquímica Arena, além do patrocínio da BMG, da Vitaminas Neoquímica, né, da Neoquímica, que patrocina o principal espaço do Corinthians, e além de mais dinheiro que vai chegar com os direitos da televisão que estão sendo negociados, 110 milhões que entraram já do pay-per-view, os novos direitos de televisão que já estão sendo negociados, tem muita coisa nova chegando por aí. É isso aí, rapaziada. Me segue então aqui no canal, faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto. De graça, você não paga nada. Me segue aí nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, também no Twitter, TikTok, Kawaii. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.